Fala aí pessoal, tudo jóias? Aqui é o Márcio e no vídeo de hoje vamos falar sobre os metais que compõem as joias fabricadas em ouro 18. Bora lá saber quais são? Pessoal, os metais que fazem parte dessa liga pode ser todo aquele metal não ferroso, ou seja, prata, cobre, zinco, níquel, irídio, índio, né? Toda essa linha de metais aí, elas podem fazer parte de uma pré-liga para a fabricação de joias. O que vai definir a dosagem dessas ligas? Vai definir a cor que você quer a joia final, se ela vai ser em ouro amarelo, ouro branco ou ouro rosé. O método de produção dessa joia, se ela vai ser uma peça feita por laminação, se ela vai ser por processo de fundição por cera perdida, se ela vai ser por usinagem, se ela vai ser por estamparia e qual o teor dessa peça, né? Como vamos tratar nesse vídeo somente de joias fabricadas em ouro 18, né? Então vamos manter somente um padrão de liga de 25% desses outros metais, ok? Então vamos lá. Falando do processo de laminação, que é esse processo mais conhecido, que o ourives trabalha numa banquinha igual a essa daqui, geralmente é utilizado prata e cobre para ligar o ouro puro e transformar ele em ouro 18, ou seja, do ouro 24 para o ouro 18, vamos utilizar 25% de outros metais. Geralmente, para trabalho manual nesta bancada, ou seja, o trabalho de ourives, você vai ligar prata e cobre. Quantos por cento que você vai ligar de prata e cobre? Lembre-se, 25% somente que pode entrar para você ter um teor de ouro 18. Agora, qual o percentual de prata e qual o percentual de cobre que eu vou utilizar para formar esses 25%, não existe um padrão, tá? Ou seja, alguns podem utilizar meio a meio, a metade de cobre e a metade de prata. Outros podem utilizar uns 60% de prata e 40% de cobre. Enfim, fica a critério do ourives, do joalheiro que vai estar produzindo essa joia, fica a critério dele dosar a quantidade ali. Lembrando que se ele fizer uma liga de meio a meio, por exemplo, 12,5% de prata, 12,5% de cobre, você vai ter um ouro amarelo. Se ele aumentar para 60%, 60-40%, ou seja, 60% de prata e 40% de cobre, você também vai ter uma joia em ouro amarelo, porém com uma leve tonalidade, né? O que vai diferenciar um pouquinho aí a tonalidade do ouro. Muitas vezes você pode até, é um detalhe tão pequeno que pode passar desapercebido, né? Mas muitas vezes, se você for olhar no detalhe, uma joia de um amigo, de uma amiga e colocar as duas lado a lado e começar a perceber ali, pode ser que você consiga diferenciar às vezes um pouquinho a diferença na tonalidade. Isso é por quê? Porque nem todo mundo que usa esse tipo de liga utiliza o mesmo percentual. E isso pode dar sim uma leve diferença de cor no ouro amarelo. Falando do ouro branco, voltando a falar pelo processo de laminação nessa bancadinha aqui, os ourives, a grande maioria, vai utilizar o paládio, que é um metal também, um metal nobre, e vai utilizar a prata. E aí você vai fundir o ouro puro com 25% desses dois outros metais, e aí você vai ter um ouro mais branco. Ele não vai ficar branco, 100% branco, ele vai ficar com uma tonalidade bem longe de um amarelinho no fundo. E aí precisa de dar o banho de ródio, que é um outro metal, para ele ter aquele brilho, para ele ficar com aquele branco brilhoso, aquele branco limpinho, aquele branco bonito. Aquele branco de joias de ouro branco, sabe? Então, para ele ficar com aquela tonalidade de cor, ela vai precisar do banho de ródio. Se for fazer o ouro rosé, ele vai trabalhar com esses dois metais, prata e cobre, porém ele vai aumentar a dosagem do cobre e reduzir um pouquinho a dosagem da prata. Aí você vai ter um ouro com uma tonalidade mais vermelha, mais rosé, né, digamos assim. Alguns ourives nem coloca prata, ele já coloca 25% de cobre, porque ele gosta do ouro bem com um rosé bem mais acentuado.
E aí, como eu disse, a pessoa pode colocar um pouco mais de prata. Quanto mais você aumenta a dosagem de prata e diminui a de cobre, você vai tendo uma tendência mais para o ouro amarelo. Você vai saindo do rosé e vai entrando na casa do amarelo. Até chegar um ponto de você chegar na mistura de meio a meio, você ter uma tonalidade aí do ouro 18 amarelo, esse que a gente conhece, que tem alianças, que tem correntinhas, enfim, esse que você está acostumado a ver nas lojas aí e no uso diário das pessoas, né? Na bancada, pode utilizar outro tipo de liga? Sim, pode utilizar as ligas prontas, né, que a gente chama de pré-ligas. Existem empresas especializadas em fabricar essas pré-ligas. E quais os componentes, ou seja, quais os metais que estão presentes nessas pré-ligas? Isso aí, como eu disse, né, existe uma grande variedade de metais não ferrosos que pode estar composto nessa pré-liga. O que vai definir a dosagem de cada um deles vai ser o processo de produção. Vamos lá. Processo de laminação. Você pode comprar uma pré-liga. O ourives, caso ele não queira utilizar prata e cobre, ele queira padronizar a sua cor e deixar a sua oficina mais padronizada, e ele opte por utilizar uma pré-liga, ele vai escolher uma pré-liga voltada para produção, voltada para o processo de produção de laminação, que é esse da bancada que o ourives trabalha, né? Então, nessa pré-liga que é voltada para laminação, vai ter alguns elementos, né, alguns metais, que vai ter um percentual de dosagem. Mas quem vai definir essa dosagem? Essas empresas especializadas em fabricação de pré-ligas, eles já têm um pessoal que estuda a metalurgia, enfim, eles que vão dosar essa quantidade de metais para fazer um processo mais prático, para você ter um acabamento mais bonito, para você ter um polimento mais brilhoso, evitar trincas, evitar fissuras, evitar bolhas. Enfim, eles vão desenvolver uma pesquisa, vão fabricar uma pré-liga específica para cada processo de produção. Por exemplo, suponhamos que esse ourives ele compre maquinário e ele vai fazer processo de fundição por seda perdida, que é um outro processo de produção de joias. E aí ele queira fabricar alguns tipos de brincos, alguns tipos de anéis. Ele vai entrar em contato com esse fornecedor de pré-liga, falar do projeto que ele tem, né, do que ele quer produzir, como que ele quer produzir, se vai ter pedras cravadas, enfim, vai entrar um monte de questões técnicas, e aí esse fabricante da pré-liga vai sugerir uma pré-liga específica para esse processo de produção. Lembre-se, ele vai ter que informar toda essa parte técnica, né, para o fornecedor da pré-liga, inclusive a cor que ele quer essa joia final, se vai ser em ouro amarelo, ouro branco ou ouro rosé. Existem outros métodos de produção também, né? Você tem produção de estamparia, né? Você tem produção de fios, você tem produção de alianças, né? Que vamos falar dela um pouquinho também, porque você pode fazer aliança pelo processo de laminação, você pode fazer ela também pelo processo de fundição por seda perdida, que é muito pouco utilizado, e você pode fazer ela por usinagem também, que é a mais utilizada aí hoje em dia em produção de grande escala, exceto um trabalho personalizado que você pede para um ourives fazer uma aliança sob medida e tal. Aí ele vai fazer nessa bancada. Como um processo de larga escala, ele vai fazer um processo por usinagem, porque ganha muito mais tempo, você consegue produzir muito mais alianças num curto período de tempo. E aí existe também uma pré-liga específica para esse tipo de trabalho. E quais os metais vão estar contendo nessa liga? Aí é a empresa que vai utilizar a pesquisa para fazer tais dosagens, tais percentuais. Geralmente a gente não sabe, quando a gente compra uma pré-liga,
A gente sabe de todos os elementos compostos naquela liga. A gente não tem a dosagem de cada um. É como se fosse a fórmula da Coca-Cola, sabe? Todo mundo sabe o que tem, mas ninguém sabe a dosagem. Mas, Márcio, o níquel pode estar presente nessas pré-ligas? Sim, o níquel pode estar presente nessas pré-ligas e é muito comum você ter joias em ouro com o metal níquel. O problema do níquel é que tem muita gente sensível a esse metal, ou seja, pessoas que têm alergia ao níquel. Não sei se vocês conhecem alguém ou já passado pela experiência de colocar uma joia em ouro e logo em seguida sentir uma coceirinha, uma irritação. E você não saber do que se trata, por quê? Você está usando uma joia em ouro, você comprou numa joalheria, ela tem um certificado de joia em ouro 18. Isso pode acontecer? Pode, isso pode acontecer. Eu, por exemplo, tenho casos daqui que eu tenho clientes que de uma loja específica, quando ela vai fazer compras, que ela já ganhou alguns presentes de lá, ela tem irritação na pele. Então eu fui ver o que seria essa irritação. Essa fábrica específica, eles utilizam níquel essa pré-liga que eles utilizam para a fabricação das joias, contém níquel. E como ela é sensível a esse metal, ela tem alergia a essa joia que é em ouro 18. Lembrando, ela não tem alergia ao ouro 18. Ela tem alergia ao níquel que está composto nessa liga, tá? Como ela é muito sensível, qualquer dosagem de níquel é o suficiente para deixar a pele dela irritada. Então, caso vocês conheçam alguém que tem alergia a ouro, bem provável que essa pessoa não tenha alergia ao ouro. Ela tem a alergia desse componente que está nessa joia, desse componente que foi utilizado nessa pré-liga. Eita, quase não saiu, hein? Então, é assim que funciona. Mas por que as pessoas utilizam o níquel? O níquel é muito bom para fazer o endurecimento desse material. O ouro, como vocês sabem, como muitos sabem, ele é bem flexível. Se eu vou fazer um projeto de uma joia, vamos criar um exemplo hipotético aqui, né? Eu vou criar uma coleção de brincos e com várias pedrinhas cravadas, tá? E essas pedrinhas vão ter garras bem fininhas para segurar as pedras. E o que eu preciso nessa garra? Eu preciso de resistência. Eu preciso que ela seja resistente para segurar essa pedrinha e não deixar que ela venha cair, evitando custos futuros de manutenção. Então eu vou entrar em contato com o meu fornecedor de pré-liga, falar do projeto e ele vai me sugerir uma pré-liga. Bem provável que ele vai me sugerir uma que contenha níquel, né? Porque o níquel ele é muito bom para fazer o endurecimento desse ouro 18. Eu vou ter uma garra muito mais consistente e uma garrinha muito mais firme para segurar essa pedra e não deixar que essa peça venha ter manutenção com o tempo. Então, eu utilizo essa pré-liga e aí eu fabrico lote de brincos e coloco no mercado para venda, né? E aí algum cliente pode ter alergia sim a esse brinco. Isso vai depender do nível. Não é que essa joia vai dar alergia em todo mundo. Não, não é isso. Existem pessoas que têm um nível de sensibilidade a esse metal muito alto. Então qualquer dosagem ela vai ter alergia. Mas isso é bem pouco a parcela da população que tem essa alergia com a pequena dosagem de níquel que vai nessa pré-liga. É muito pequeno. E aí pode ter um problema com essa peça com dois clientes, digamos assim. E aí a loja pode fazer a troca, enfim. Isso daí eu acredito que vocês não vão ter problemas caso venha adquirir no futuro uma joia em ouro 18 e caso você tenha alergia a essa joia, eu acredito que a loja que vocês compraram não vai se opor a fazer essa troca. Então, geralmente, basicamente é isso que acontece quando as pessoas têm alergia ao ouro 18.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um joinha que é de graça e ajuda bastante o canal a crescer. E compartilhe também caso tenha algum amigo que queira conhecer um pouco mais sobre o universo joalheiro. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, se cuidem e fiquem bem. Tchau, tchau.